Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana a leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto estou desejando que seja o meu. Se for de descanso, muito descanso para você também. Gratidão, universo, por esse eterno presente que é o nosso agora, esse momento que nós estamos vivenciando, que esse sim é o momento presente onde que as coisas acontecem. Se você é a primeira vez aqui com nós estamos fazendo a leitura e estudo dessa ferramenta aqui, ó, se chama Um Curso em Milagres. Eu gosto e vou sempre repetir isso aqui todos os dias. Essa ferramenta de forma muito resumida, se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a entender melhor sobre os seus pensamentos. Quantas vezes você parou para pensar sobre os seus pensamentos? Eu conversei com a Luciana ontem à noite, né? Eu liguei para ela, a gente estava batendo um papo. E eu trouxe uma questão que eu até comentei aqui com vocês no canal da minha menina mais nova, da Ana Flávia. Eu tava falando com ela, trocando uma ideia, né? Falando sobre mente consciente, sobre o ego. E ela tava me falando assim, numa naturalidade do assunto, que eu falava, caraca, na idade dela eu tava boiando no tempo. Então a criançada hoje vem com um chip virado, né? Esse chip já com upgrade. E às vezes na época a gente até vinha, mas com o advento da internet parece que a coisa ficou difundida. Por que eu tô compartilhando isso com você? Porque a gente tardiamente para refletir sobre quem somos nós, sobre a nossa verdade de fato. E a verdade quanto até na Bíblia fala, né, que eu gosto de trazer esse versículo do João 8:23. Conheceis a verdade vos libertará. Mas não é a verdade do que as pessoas estão falando. Quando ele fala dessa liberdade de forma profunda, essa liberdade é a que tem dentro de você. Quanto Deus te criou. Deus te criou perfeito. Deus não te criou pela metade. Então você compreender isso de forma poderosa, para você que nunca parou para pensar sobre isso, você precisa de uma linha de raciocínio. Você precisa se deslocar do ponto A ao ponto B para ter determinado resultado. Como que eu faço isso? Quando eu começo a dedicar tempo para que isso aconteça. Estudando, praticando, entregando isso no meu dia a dia. Não é uma coisa que vai simplesmente acontecer assim de uma hora para outra. Ah, sonhei, desejei, vou mudar isso aqui. Beleza. Se a sua intensidade, se o seu nível de conexão for muito foda, você está conectado no extremo. Beleza, pode acontecer. Mas isso vai ser uma exceção dentro do que a gente vê de regra, que é estar praticando todo dia. Se você não pratica o seu desenvolvimento mental, físico, esse lado espiritual, de ajudar, do amor, da paz, do perdão, da salvação, como é que você vai ter sabedoria? Como é que você vai conhecer essa mecânica se você não vivencia ela? Às vezes só de conhecer, mas se eu não entrego também, não tomo essa ação, como que o universo me devolve isso? Então esses são alguns pontos que essa ferramenta de forma muito poderosa, ela te ajuda a você elucidar. Claro que tem pessoas que vão ter um entendimento gigantesco fazendo a primeira vez. Tem pessoas que vão se sentir mais desafiadas fazendo, talvez não interpretem algumas lições. A Luciana tá fazendo pelo 4º ano e ela tava comentando comigo às vezes algumas lições. Pô, tem vezes que eu ouço a lição, parece que eu nunca ouvi, que vem de forma diferente. Mas por quê? Você vai ter que treinar isso aqui a vida toda. Isso aqui é como se fosse, digamos assim, um guia para você ter um norte. Você começou dali, você vai indo. Lógico que se você quiser revisitar, toda vez que você revisita algo que você já é bom, você percebe, isso é a coisa mais engraçada. Não sei se acontece só comigo, mas eu acredito que deve acontecer com você também. Você tem uma habilidade intrínseca natural sua. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, mexo com consertar notebook, parte de loja, empreendedorismo. Cada vez que eu volto para revisitar um plano de ação, um projeto, uma estrutura que eu desenhei lá atrás, eu sempre vejo ela de uma forma diferente, aperfeiçoo ela e trago ela para a realidade, eu melhoro ela. Ah, e como que você faz isso? Se colocando à disposição e revisitando. Por mais que você é bom, você nunca pode se entregar a essa questão de se limitar e achar que as coisas não podem melhorar. É um ledo engano quando a gente faz isso. E quem faz isso são as nossas
os nossos pensamentos, as nossas crenças que ficam limitando quando nós de fato somos ilimitados. Somos ilimitados, somos muito mais poderosos do que a gente pensa. Só que a gente não se coloca como um merecedor disso e acaba naquela pira, né? Ah, eu não mereço, eu sou fodido, eu sou ferrado. E você tá reafirmando essa palavra e o ego tá ali só te pescando. É isso aí. Vamos embora. Nós não pode mesmo não. Vamos ficar na miséria, vamos ficar na pobreza aí. E assim, a gente leva muito tempo até que acorda e explode a cabeça e fala, não, isso aqui tá errado, tem que mudar. É uma jornada, meus leões, minhas leoas. É simples. A verdade é essa, é simples. O negócio é que eu preciso me colocar à disposição e fazer essa escolha. E eu quero fazer um convite para você hoje. Se você quer fazer essa escolha por ter esse aprendizado, gosta desse tipo de conteúdo, quer evoluir, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha. Se fizer mais sentido ainda, traz seu comentário, né? Qual que é o seu desafio, qual que é a sua dúvida da lição. Eu sempre vou trazendo aqui para vocês os meus desafios. E eu vejo às vezes a gente se dá muito ao luxo de querer racionalizar coisas que são relativamente simples. E eu acredito que até o título da lição, né? A gente vê isso aqui hoje. Se eu me defendo, sou atacado. Às vezes a gente coloca, o nosso ego nos coloca na situação de que, pô, se eu tô defendendo de quê? Eu tô aceitando receber esse ataque, mas eu tô atacando alguém? Não tô atacando. Então o amor, ele não pode se misturar com esse lado, com ódio, com esse lado da escuridão. Eu tenho que ter essa compreensão para mim não ficar tentando caçar pelo em ovo, querer ficar justificando certas coisas que não tem por que explicar. São simples, basta você aceitar. Ah, eu não aceito, Flávio, eu quero discutir, eu quero entender tudo. Tá tudo bem, tá de boa. É uma jornada sua de dúvida, de se colocar para fazer essas perguntas. Aí entra um outro questionamento. Pô, será que faz sentido eu questionar certas coisas, não me colocar à disposição em vez de só sentir, de estar entregue? Principalmente nesse lado espiritual. A gente fica querendo desenhar pro que é físico, pro meu mundo terreno. Pô, velho, você tá completamente fora do eixo. Se for comparar uma coisa com a outra, o lado espiritual não tem nada a ver com o lado físico. Claro que um influencia no outro. Se eu tô bem espiritualmente, se eu tô bem conectado comigo mesmo, externamente aqui no mundo plano, na experiência que nós vivemos aqui física, né, no nosso, vou chamar assim, nosso mundo físico, para ficar mais claro, um interfere na realidade do outro. Se eu fico somente com o mundo físico projetando o que está sendo visto pelos meus olhos do meu corpo, eu não consigo enxergar a verdade do meu lado espiritual, que é o meu eu, o meu interno, a minha consciência. E quando eu entendo ela, eu consigo filtrar melhor os meus pensamentos. E eu passo a entender que esse mundo físico é apenas um mundo de ilusões, onde que tudo que eu vejo nada mais é um reflexo do que a minha mente está projetando, do que está vindo de dentro de mim. Ah, por que eu não prospero? Por que eu não sou abençoado? Por que eu não tenho um casamento bom? Por que eu não consigo fazer isso? Porque você tá só sonhando. Você pode até estar pensando, mas isso não está organizado. Está de uma forma muito bagunçada. Você não está sendo específico. Você não está realmente visualizando. Então você tem que começar a ter uma mudança primeiramente de mindset. Você tem que mudar a sua mente para depois você querer dar sequência nisso de forma mais organizada, nos seus planejamentos, para que você possa evoluir. É isso, é um conteúdo realmente denso, família. Tem dia que é desafiador e as lições, vocês podem ver, que tem ficado, né, numa extensão muito maior, muito mais densa. E é gostoso ver isso, né? A gente se coloca, se sente desafiado. Tem dia que tem lição aqui que eu falo, putz, essa daqui vai me lascar. Mas é isso, me coloca à disposição para ter o aprendizado. É o melhor que eu tô dando, que eu posso, que eu tenho agora. E eu tenho certeza que quando eu voltar aqui de novo, eu vou estar muito mais evoluído, com muito mais sabedoria. E a sabedoria é uma coisa que você nunca para de adquirir ela, né? É isso aí, meus leões, meus leões. Vamos nessa? Eu vou colocar o título aqui na tela para vocês da lição de hoje. Já tá aqui embaixo na tela, lição 135. Se eu me defendo, sou atacado. Gratidão, universo. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso de hoje. Que o Senhor possa abrir nossos corações,
com intensidade, com vivacidade, para que nós possamos entender que se eu defendo, sou atacado. E a gente não quer estar nessa visão, né? A gente não quer estar perturbado com a nossa paz, com a nossa felicidade perfeita. Porque nós acreditamos na nossa impecabilidade, nós acreditamos na sua palavra, no seu poder, que quando diz que nós não somos pecadores, mas sim somos filhos de Deus, criados segundo a sua imagem. Então a gente está aqui para governar, para te servir também nessa terra, nesse mundo físico, para que a gente possa evoluir, né? Levar nossa jornada aqui com leveza, com paz e tranquilidade. Te pedimos a abertura dos nossos corações e das nossas mentes nesse dia de hoje, nesse presente do agora, para que nós possamos ter entendimento dessa lição. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Sempre que você tiver dúvida, pede para o Espírito Santo, né? Fala, Espírito Santo, ele é o consolador de Deus, às vezes para os assuntos mais rápidos, né? Quando você não está naqueles momentos de meditação se conectando, o Espírito Santo ele está dentro de você aqui o tempo todo. Não que Deus não esteja, tá? Mas o Espírito Santo ele é o nosso professor, ele é o nosso consolador, então ele que fica te incomodando, né? E ele é diretamente ligado ao que Deus tem para nós, que é essas bênçãos, essas dádivas. Mas como que eu acesso isso? Quando eu pergunto, quando eu me coloco à disposição para ser um aluno, para ser um aprendiz, e eu vou aprender até o meu último suspiro, eu tenho algo para aprender aqui, alguma lição. Na lição de hoje, se eu me defendo, sou atacado. Quem se defenderia, a menos que pensasse que foi atacado, que o ataque foi real e a sua própria defesa poderia salvá-lo? E nisso está a loucura da defesa. Dá a plena realidade a ilusões e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Acrescenta ilusões às ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil. É isso que fazes quando tentas planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas. Olha só, né? Parece que é meio complexo. Eu tô falando aqui, ó. Se a gente tá focado no externo, nesse mundo físico, esse aqui é um mundo de ilusões, a gente já sabe disso. Por quê? Se eu capto a energia que tá de fora para dentro, eu pego ela a frequência errada, o que vai acontecer? Eu tô vendo só ilusão, então eu acho, tá, que eu tenho que me defender desse mundo de ataque, de dor, de sofrimento. E quando tenta se planejar o futuro, que às vezes a gente consegue, às vezes tem muita gente que sofre planejando o futuro porque fica muito ansioso. Ativar o passado, que é o quê? Trazer aquelas boas experiências ou más para frente, ou organizar o presente como desejas. Então tem esses 3 pontos. Se eu estou tentando em qualquer um deles, no passado, presente ou futuro, resolver algo, eu estou pondo ilusão em cima de ilusão. Porque eu não tive o entendimento ainda de que a verdade está dentro de mim. Enquanto eu tenho essa verdade, eu consigo resolver as questões e deixar onde que elas têm que ficar. As questões do passado ficam resolvidas no passado. As questões do futuro, eu não quero estar no controle. Isso aqui é uma coisa que fala muito sobre a gente querer estar no controle. Então, se eu vou querer estar no controle de como vai acontecer o futuro, porque o futuro pode acontecer de diversas maneiras, inúmeras maneiras, mas eu talvez não compreendo por quê. Eu quero controlar o passado, planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente. Mas eu quero fazer isso de forma minha, do meu jeito. E eu não vou conseguir fazer do meu jeito porque eu não sou quem cria é Deus. Então eu tenho que deixar fluir, deixar espaço para as coisas acontecerem. Isso aí é o que a gente chama de, na linguagem atual, moderna, hoje é o flow. É aquele estado de entrega, do momento, do presente, de você estar no eterno presente, vivenciando a experiência. Pô, eu tive uma experiência, um exemplo, né? De comer um bolo de chocolate da loja, da doceria tal. Então, às vezes eu tenho aquela experiência, se eu trago ela como uma experiência utópica para mim, toda vez que eu for comer um bolo de chocolate em algum outro lugar, eu talvez não vou me dar ao direito de ter uma nova experiência, porque a minha memória está presa àquela coisa do passado. Não que você não se lembre, claro que você vai se recordar, mas você não fica fazendo comparativos com a coisa do passado. Por quê? Porque você vivencia aquele momento, aquela experiência. E ela pode ser intensa de acordo com o seu nível de entrega, o seu estado de flow, o seu momento presente.
Pode não ser o bolo maravilhoso, mas eu tô ali no meu estado de flow, vou fazer a minha ponderação, mas sem querer esperar, sem esperar que experimentar aquele bolo da nova doceria seja a mesma sensação daquela que eu já tive no passado, que eu considerei muito gostosa, muito prazerosa. Porque eu tenho que olhar o contexto todo. O local, o cheiro, a minha vibe do dia, né? Como que eu tô conectado no meu dia. Então tudo isso pode influenciar. E às vezes querer trazer essas experiências do passado pro presente, para querer esticá-las pro futuro, talvez é onde que ele traga aqui que a gente acrescente ilusões a ilusões. Porque a gente fica querendo estar controlando como as coisas vão acontecer. Tu operas a partir da crença que tens que te proteger do que está acontecendo, por algo ali que não pode deixar de conter o que te ameaça. Um senso de ameaça é um reconhecimento de uma fraqueza inerente, uma crença segundo a qual é um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa aprimorada. O mundo está baseado nessa crença insana e todas as suas estruturas dos seus pensamentos e dúvidas, as suas personalidades e armamentos pesados, as suas definições legais e os seus códigos, a sua ética, os seus líderes e os seus deuses. Tudo serve apenas para preservar o senso da ameaça do mundo, pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Olha só que como é uma parada muito de crença, esse negócio da gente se sentir atacado, né? Ele fala que a gente se baseia na coisa de só se sentir ameaçado. Então a gente não consegue se conectar com os nossos irmãos em proximidade, porque a gente acha o tempo todo que a gente está sendo ferido, que a gente está sendo atacado, que a gente está sendo agredido. Então eu começo, a partir daquela crença, a criar mecanismos de defesa. Lá no livro Alma Indomável, né, ele fala sobre isso, como ele dá o exemplo lá que eu acho que cabe muito dentro disso, do espinho. Às vezes, por exemplo, eu tô aqui, aí tem um espinho aqui na minha mão. Vamos supor, entrou uma farpa aqui na minha mão. Então o que eu vou fazer? Em vez de olhar para essa situação e resolver, eu vou criar mecanismo. Não, aqui tá a farpa, então eu não vou deixar ninguém encostar na minha mão, porque se eu encostar aqui nessa farpa, ela dói. Então eu não vou deixar ninguém encostar. Eu crio um mecanismo, uma luva, eu adapto uma outra mão biônica, que eu aciono com a outra mão, para mim não ter que encostar nesse espinho. Ah, eu tenho que lavar a mão. Não, eu bolo um jeito de fazer alguma coisa que não me incomode, jogar um mecanismo, criar um mecanismo para resolver, para que nada encoste aqui. Então você pega às vezes um problema e cria vários mecanismos de defesa para resolver uma ilusão, um negócio. Você cria um problema em cima de outro problema, sendo que eu deveria arrancar. E qual que é a solução? Só arrancar o espinho. É dolorido na hora. É dolorido. Nossa, ai, você vai gritar, você vai ficar louco. Mas você vai resolver o problema. Você vai sentir dor depois que você arrancar, que é o período de cura, de se cicatrizar? Vai sentir dor. Você vai até que cure. Mas depois que curar vai ser um alívio. E olha só o tanto de energia que você economizou ao não criar mecanismos de defesa. E é isso que a gente fica, né? Quando a gente acha que a gente está sendo ameaçado, sob ataque, né? Não pode deixar de conter o que te ameaça. Tu operas a partir da crença que tens que te proteger do que está acontecendo, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. Então, automaticamente, eu começo a gastar muita energia criando mecanismos de defesa para algo que não existe, para algo que não me ataca. Ó, o nível 2 de compreensão a respeito desse assunto. Aí onde que eu falo, é muito simples, só que às vezes a gente cria crenças, mecanismos e tenta racionalizar isso, sendo onde que não tem como ser racionalizado. Apenas uma questão simples, resolver a questão, resolver o problema. Apareceu, vamos embora. Se você deixa ele para trás, ele vai ficar com a perna e ele vai voltar em uma hora ou outra. É assim nos relacionamentos, né? Por exemplo, tem gente que se relaciona e não deu certo, não, vou trocar de esposo, ou vou trocar de esposa, de marido ou de mulher. O que acontece? Você vai lá e troca, mas o problema volta, acontece a mesma coisa. Por quê? A gente já trouxe aqui, o problema nunca é sobre o outro, é ser sempre sobre mim.
Então eu tenho que ter clareza disso para mim não ficar criando, né, esses mecanismos quanto a questão é resolver, e a solução muitas das vezes do problema é simples, tá? É simples, não precisa criar N mecanismos para resolver um problema que é simples. Em criança é muito isso, né? Criança é muito simplificado, principalmente eu vejo criança dar uma solução. Ah, como que você coloca uma girafa na geladeira? Abre a porta da geladeira e coloca a girafa dentro. Ele responde bem assim. Ah, expõe o elefante. Abre a porta da geladeira, tira a girafa, coloca o elefante e fecha a porta. Mas geladeira, eu não sei se ela é grande, cabe o elefante, cabe a girafa, pode ser. Mas criança, tipo, se você fica fazendo, às vezes você tenta na sua cabeça racional, você tenta fazer uma matemática. Pô, você já falou, a girafa não cabe na geladeira. Mas ninguém te falou o tamanho da geladeira. Então, entende? Quando a gente começa a colocar objeções, às vezes onde a coisa é muito simples, a gente começa a tentar racionalizar em níveis extremos, e sendo que a resposta é muito simples e muito óbvia. Então, às vezes a gente voltar, né, essa essência de criança, o estar no estado de entrega, no flow. É deixar as coisas, as ideias fluírem, sem argumentar. Que a gente tenta argumentar o que pode, é a nossa tentativa de argumentar algo que é simples. A defesa é assustadora, brota do medo, o qual aumenta a cada vez que uma defesa é feita. Pensas que ela oferece segurança. No entanto, ela fala do medo que se faz real e do terror justificado. Não é estranho que os elaboradores, que ao elaborares os teus planos, fortalecem a tua armadura e apertas as tuas fechaduras. Não paras para perguntar a ti mesmo o que estás defendendo e como contra o quê. É a pergunta que eu fiz aí agora, da ilusão. Eu tô sendo atacado de quê? Então eu começo a criar uma paranoia, eu começo a criar um ecossistema de defesa, gastando muita energia, mas eu não paro para me perguntar a mim mesmo do que eu tô me defendendo e contra o quê. Compreende? Então, olha o tanto de energia que você gasta para se defender contra nada, ilusões. Primeiro vamos considerar o que defendes. Não pode deixar de ser algo muito fraco, fácil de ser assaltado. Não pode deixar de ser uma presa fácil, incapaz de se proteger, que precisa da tua defesa. O que mais senão o corpo? Tem tal fragilidade que necessita de cuidados constantes e atentos, de uma preocupação profunda para proteger a sua pequena vida. Isso é uma pergunta, tá? O que mais senão o corpo vacila e não pode deixar de falhar em servir ao Filho de Deus como um digno anfitrião? Outra pergunta. O que mais senão o corpo vacila e não pode deixar de falhar em servir ao Filho de Deus como um digno anfitrião? Ou seja, esse corpo físico aqui, ele tá para servir a meu espírito, a minha alma, a minha essência. O nosso corpo físico vai para onde? A hora que findar aqui a validade dele, ele volta para a Terra. E o meu espírito, será que o meu espírito volta para a Terra? Não, porque ele não é feito da Terra. O meu espírito, ele é eterno, ele vai tá aí. São perguntas que às vezes a gente se faz, parece que, mais uma vez, né, as nossas crenças nos limitam a ter esse tipo de pensamento. Não tô julgando, não tô falando que é certo, não tô falando que é errado, mas, sabe, a gente compreender onde que é o reino do céu. O reino do céu somos todos nós, porque nós somos um só na mente de Deus. Então, se nós somos um só, como que a gente vai entrar pro reino do céu se a gente se vê diferente? Se a gente se vê separado do próximo, do meu irmão? Se eu crio mecanismos de defesa o tempo todo para mim estar livre desse mundo de dor e de sofrimento? Eu tô contra-atacando a quem? Por quê? Como? Para qual sentido? E às vezes eu entender que a validade do meu corpo físico aqui é limitada e do meu espírito é ilimitada porque ele é antes e depois do tempo, é uma coisa que eu não tenho como te explicar para você. Entende? É o lance da geladeira. Como você coloca uma girafa na geladeira? Como que o seu espírito vive depois do seu findar a sua vida no seu corpo físico aqui? É isso, meus leões e minhas leoas. É a gente olhar isso com compreensão. Mas a gente tem que sentir, né? Quando a gente sente isso verdadeiramente dentro de nós, é onde que a gente se conecta nessa essência do Criador e passa a compreender isso segundo a nossa intuição, nosso coração, o nosso espírito. Que Deus fala com nós através da nossa intuição, né? Do nosso espírito, do nosso coração. Então a gente tem um entendimento, a clareza disso, faz todo sentido.
E sem querer, mais uma vez, sem querer racionalizar. Se eu começo a querer racionalizar demais, eu começo a me perder no meio do caminho. Então, assim, ó, o corpo tá aqui para servir o Filho de Deus, que é para servir nós. Então, ele tem que servir ao propósito. Qual que é o propósito de Deus para nós? É entregar salvação para este mundo, através do perdão, através da salvação, através do amor, através da paz, através da felicidade perfeita. No nosso caminho, deixar estrelas no chão a cada passo para aqueles que nos seguem, que estão nessa mesma jornada que nós, que são nossos irmãos. Então, olhar isso com amor, com empatia, com carinho. Tá? Que o corpo tá aqui para servir. Não é você para servir o corpo, não. Se você atende seus desejos do corpo o tempo todo, você tá o tempo todo sujeito aos seus desejos. Comer mais, beber mais, dormir mais, fazer determinada atividade. Aí vem o ego, né? Aí junta com a parte espiritual do seu corpo, que é o ego. Que é onde que ele fala pra você julgamento, sofrimento, dor, defesa do que você tá sendo atacado o tempo todo. Você começa a entrar na teoria da conspiração, você começa a criar conspiração porque você não consegue estar em paz com você. Você tem medo de tudo. Mais uma vez, eu sempre trago isso aqui, tá? Quando eu falo isso, você tem que entender que não é ser bobo, tá? Não é ser otário. Mas você tem que saber ser uma pessoa amorosa, mas você tem que saber como é que o game funciona aqui também. Porque aqui você tem que ter transparência, conexão com as pessoas. E através disso você tem que ir se conectando com as pessoas certas e fazer as coisas do jeito certo. Ah, como que é as coisas do jeito certo, Flávio? Essa intuição, essa verdade está dentro de você, não precisa de leis, porque as leis de Deus, elas falam por si só, elas falam pela sua própria natureza. Então a pessoa, quando é conectada com ela mesma, com si, o senso de justiça dentro dessa pessoa, do coração dela, e das ações que ela tem sobre esse mundo físico, refletem o comportamento de Deus, refletem a mente de Deus, que é isso que somos nós. Nós somos segundo a mente de Deus, criados segundo a imagem e semelhança do nosso Criador. No entanto, não é o corpo que pode ter medo, nem ser um objeto de medo. Ele não tem necessidade, senão aquelas que tu lhe atribuis. Não precisa de estruturas complicadas para sua defesa, de medicamentos para torná-lo saudável, de absolutamente nenhum cuidado e nenhuma preocupação. Defende a sua vida ou oferece-lhe dádivas para fazer com que fique bonito ou muros para colocá-lo a salvo. E estarás dizendo que o teu lar está aberto ao assalto do tempo, que é corruptível, que está desmoronando, que é inseguro a ponto de precisar ser guardado com a tua própria vida. Ou seja, se você levanta muros, você está afirmando que você pode ser atacado, que você pode ser assaltado. Assaltado de quê? Pô, igual lá, eu te falo, vou dar um exemplo mais uma vez dessa fatalidade que está acontecendo com os nossos irmãos lá no sul. Qual que é a finalidade de se prender tanto às coisas? Porque veio lá a água lá e levou tudo. Teve gente que perdeu, além de ter perdido a sua vida, perdeu as suas coisas. E o que ficou nisso, né? Se eu crio esse desespero, se eu fico querendo projetar, mas por que acontece? Por que Deus é permissível em acontecer esse tipo de coisa? Aí é são perguntas que às vezes o nosso ego faz, justamente para tentar enfraquecer a nossa fé quanto ao propósito que Deus tem para nós. Pô, mas lá tem pessoas maravilhosas no sul que não mereciam, né? A gente pode pensar assim que não mereciam zero. Então tem pessoas maravilhosas, né? E como que Deus permite que acontecesse com essas pessoas? Tudo tem o seu propósito. Mais uma vez, eu não posso tentar ficar criando muros, barreiras para me defender de algo que com medo de perder. Isso é mais uma vez que ele tá no controle. Saber a hora que eu vou morrer, quando eu vou morrer, como eu vou morrer. Às vezes eu sofro de ansiedade, de medo da morte. Pô, se a morte tiver que chegar para esse corpo físico, ela vai chegar. Não tem pra onde você correr. Você pode estar acordando aí, atravessando a rua e um carro te atropelar. Você pode cair da cama, escorregar e bater a cabeça e findar. Então, às vezes, a gente tenta controlar como as coisas vão acontecer. Mais um exemplo, né, de criar muros, cercar, se defender, achando que eu estou sendo atacado. Atacado de quê? Então, essa é uma outra questão.
Esse retrato não é amedrontador? Ele já faz essa pergunta. Podes estar em paz com tal conceito acerca do teu lar? Pode estar em paz com tal conceito acerca do teu lar? Ou seja, você pode estar feliz com sua casa cheia de muro? Né? Você não tem a sua... Como é que eu vou falar para vocês? Olha um exemplo disso aí, para fazer só um contexto. Os americanos, na casa dos americanos, na Europa, nos lugares não tem muro. Porque as pessoas não têm esse medo de essa insegurança, não ficam criando essa defesa. Isso é um grande ponto. Isso é um exemplo que só que a gente faz isso espiritualmente. A gente cria esse muro, cria essa barreira, sendo que às vezes eu tenho essa liberdade. Eu não tenho medo de ser assaltado, porque eu sei que tudo que eu tenho pertence a Deus. E Deus guarda tudo aquilo que é dele. Deus protege tudo aquilo que é dele. E, no entanto, quem dotou o corpo com o direito de servir-te? Dessa forma, senão a tua própria crença. Foi a tua mente que deu ao corpo todas as funções que vês nele e o que estabeleceu o seu valor, bem além de um pequeno monte de pó e água. Ó, o que nós somos, pó e água. Que defenderia algo que reconhecesse ser assim. Então eu estou defendendo a coisa errada. Não que o meu corpo físico não seja importante. Eu tenho que zelar ele aqui, mas ele está a serviço de quem? Ele está a serviço de mim, que sou filho de Deus. Não é eu que estou a serviço desse corpo aqui, não. Ele que tem que me ouvir, ele que tem que me obedecer. Ó, você que tem que me obedecer. É igual acordar da cama. Hoje eu acordei cedo, eu levantei. O corpo virou e falou assim: não, você vai ficar aí na cama. Eu dei uns 2 tapas na cara. Eu falei: não, pá, levanta. Você não vai ficar aí, não. Você vai dormir, não. Você acorda. Porque ele tem que estar a serviço da minha essência, da minha alma, acordar. Nem eu tá entregue para ele, não. E às vezes a gente cede, né? Falta de costume, a gente vai cedendo demais ao corpo. Comer mais, dormir mais. Eu, por exemplo, às vezes eu vou lá e despejo meus sentimentos, muitas vezes na comida. Mas eu já... Nossa, eu trabalhei, sei o que eu melhorei nisso aí, não tá escrito. Mais vez ou outra, dá uma escorregada. Eu, por exemplo, fui pro campeonato, fiquei 20 dias sem comer açúcar. Mas, por exemplo, semana passada eu debandei, meu amigo que eu comi de chocolate, não tava escrito, ele lá comprava uma barra e toda hora beliscava. Aí depois eu vinha... Olha só como é que é engraçado, né? O ego te manipulando, né? Eu vou comer, eu começo a sentir aquela culpa, eu falo, não, velho, que foda, eu tava tão de boa, né? Fui lá comer muito chocolate, mó gula. Mas depois eu me liguei, eu falei, pô, por que eu tô me culpando disso? Olha o ego usando essas pequenas ferramentas, né, essas pequenas coisas do dia pra ficar te culpando, pra te ficar sentenciando e te punindo. Eu falei, beleza, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar isso pra trás e falar, não, tá resolvido isso pra mim e daqui em diante eu vou seguir e vou ver outros movimentos, eu vou trabalhar melhor nisso. Vou enfatizar meu mindset pra mim não passar esse tipo de situação. É isso aí, meus leões. É o tempo todo. Ele é o corpo, é pó e água. Então não tem que defender o corpo, tem que defender meu espírito, que ele é antes e depois do tempo. Ele vai ser depois. O corpo não precisa de nenhuma defesa. Nunca é demais enfatizar isso. Ele será forte e saudável se sua mente não abusar dele, conferindo-lhe papéis que ele não pode cumprir, propostos além do seu alcance e objetivos exaltados que não pode realizar. Tais tentativas ridículas, mas profundamente apreciadas, são as fontes de muitos dos teus ataques loucos contra ele, pois ele parece desapontar as tuas esperanças, as tuas necessidades, teus valores e teus sonhos. O corpo não precisa de nenhuma defesa. Olha isso aqui que é interessante. Ó. Nunca é demais enfatizar. Ele será forte e saudável se a mente não abusar dele. Olha só, se você deixa o corpo é, digamos assim, é uma criança, não tem juízo. Se você largar ele ali, ele não tem essa sabedoria. Se você largar ele solto, ele vai comer do menino. Você vai largar vai comer doce o dia inteiro, vai comer porcariada, ele não vai tomar banho, ele não vai escovar os dentes, porque ele não tem esse senso de responsabilidade, ele não tem não desenvolveu essa maturidade, essa sabedoria. Da mesma forma, sua mente, se ela abusa do corpo, se você não tem conhecimento, não tem essa sabedoria, através dos seus pensamentos, você cede aos desejos, ao corpo, aí ele vai tomar a atitude de agir como uma criança. Então você tem que pôr limite nele, como? Através dos seus pensamentos, mas também a mente não pode abusar do seu corpo. É igual eu falei, acordei e dei uns 2 tapas na cara, beleza, mas calma lá, sem abusar do corpo, porque ele tem os seus limites físicos também. Então eu tenho que entender, né, essa nuance de eu cadenciar essas questões.
Tais tentativas ridículas, mais profundamente apreciadas, são fontes de muitos dos teus ataques loucos contra ele. Então, às vezes, a nossa mente fica atacando o nosso corpo, no sentido de se punir, né? Um exemplo disso é muita gente que, às vezes, gosta de apanhar, sabe? De tomar umas porradas. Porque, às vezes, é aquele sentido, não, nossa, eu tô sendo punido, eu tô sendo castigado, eu mereço isso. É uma coisa que hoje em dia a gente vê de uma certa forma, né? Tem se evoluído muito, mas tem uns assuntos mais polêmicos relacionados a isso, né? Esse lance de querer apanhar, automutilação, esses ataques contra o corpo, no sentido de achar algum propósito, algum sentido nisso. Mas às vezes quem ataca é a mente atacando o corpo, porque não houve um equilíbrio saudável entre mente e o corpo. Sobre o seu lado espiritual, sobre você compreender essa verdade. Pois ele parece desapontar as suas esperanças, as suas necessidades, valores e sonhos. Então, se o corpo desaponta, você fala, eu vou te punir. Eu vou te punir, eu vou te quebrar no meio. Aí você tá atacando. Você tá atacando aí, volta a pergunta. Tô atacando e me defendendo. Tô me defendendo no ataque do corpo, atacando ele, né? Eu me defendo. E eu me defendo, né? Sempre atacando, querendo punir meu corpo. O ser que precisa de proteção não é real. O corpo não tem valor, dificilmente merece a menor defesa. Precisa apenas ser percebido como algo bem à parte de ti e venha a ser um instrumento saudável e útil, através da qual a mente pode operar até que sua utilidade chegue ao fim. Quem desejaria conservá-lo quando a sua utilidade estiver terminado? Ou seja, né, a gente é limitado, o corpo na questão do corpo físico. Então tem que saber utilizar ele com sabedoria, mas a minha mente sem, como eu disse aqui no parágrafo anterior, sem abusar, tá? Então não posso ter esse abuso, eu tenho que ter esse bom senso aí para mim ter esse entendimento com clareza. Defende o corpo e terás atacado a tua mente, pois terás visto nela os defeitos, as fraquezas, as limitações e as falhas das quais pensas que o corpo tem que ser salvo. Não verás a mente como algo separado das condições do corpo, e imporás a ele a dor que vem da concepção da mente como limitada e frágil, a parte das outras mentes separada da sua fonte. Ou seja, se você está nesse medo, nessa dor, achando que tem que defender o corpo, você está separado de nós como irmãos, de mim como irmão, espiritualmente, e separado da fonte, que Deus criou a gente na unicidade, numa coisa só. Então eu tenho que ter essa sacada aí para mim, não colocar a minha mente de forma frágil e limitada, que eu automaticamente estou no auto-engano, estou atacando o corpo. Esses são os pensamentos que precisam de cura e o corpo responderá com saúde quando tiverem sido corrigidos e substituídos pela verdade. Essa é a única defesa real do corpo, mas é aqui que procuras a sua defesa. Tu lhe ofereces um tipo de proteção da qual ele não ganha nenhum benefício, apenas acrescenta a aflição da tua mente. Não curas, apenas eliminas as esperanças de cura, pois falhas em ver onde a esperança tem que estar para ser significativa. A mente curada não faz planos, executa os planos que recebe ouvindo a sabedoria que não lhe é própria. Ou seja, aquele momento de separar, ouvir, falar, ver o que Deus tem para falar para você. É estar no estado de flow, é estar no estado presente, é parar de querer controlar as coisas, de achar como elas devem acontecer ou não. Compreende que a gente quer estar no controle o tempo todo e a gente acha que a gente está criando alguma coisa, mas meramente quando estamos sendo enganados, criando ilusões em cima de ilusões. Então tem que ouvir e parar, né, ter esse momento de parar e ouvir, que é um lance de sabedoria. Espera até que seja ensinado o que deve ser feito, e então começa a fazê-lo. Não depende de si mesmo para coisa alguma, a não ser para sua adequação em cumprir os planos que foram designados para ela. É seguro na certeza de que os obstáculos não podem impedir o seu progresso em realizar qualquer uma das suas metas que servem ao plano maior estabelecidos para o bem de todos. Que é o quê? O plano perfeito de Deus, que é a felicidade perfeita para você. Então você tem que assumir o seu papel no plano de Deus, você tem que assumir o controle dessa responsabilidade. E o seu corpo é uma ferramenta muito útil para que isso aconteça aqui, para que a gente faça isso de forma efetiva. A mente curada está livre da crença que tem que fazer planos, mesmo sem poder saber qual o resultado, qual os meios para consegui-los ou como reconhecer o problema que o plano pretende solucionar. Ele tem que fazer um uso equivocado do corpo nos seus planos até que reconheça que isso é assim. Mas quando aceita isso como verdadeiro, então estás curado e liberta o corpo.
mais uma vez, eu querer estar no controle de tudo, linkando o passado, querendo espelhar o futuro, mas eu não consigo estar de fato aqui inteiro no presente, no flow, porque eu estou o tempo todo trazendo coisa do passado e sofrendo no futuro. E enquanto eu não entendo isso, ele fala aqui, ó, é uma compreensão, parece até um pouco mais chatinho de compreender aqui, mas ele fala isso, ó, deixa eu ver aqui, ó, sem poder saber qual o melhor resultado, quais os meios para consegui-los, ou reconhecer o problema que o pretende solucionar. Ele tem que fazer um uso equivocado do corpo nos seus planos até que reconheça que isso é assim. Ou seja, o que ele está falando para nós aqui? Você vai fazer isso até que você perceber que isso você está fazendo de forma equivocada. E reconhecer que não tem explicação. Você não pode querer estar no controle. Você tem que querer estar entregue no flow. Só esteja no presente. As coisas vão aparecer. Por exemplo, a sorte está aqui. A sorte bateu na porta. Aí eu vou gritar aqui do outro lado. Quem é? Aí lá do outro lado. É a sorte. Abre aí pra mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar, pegar na maçaneta, virar a maçaneta e abrir a porta para a sorte entrar. Se eu não faço isso, a sorte vai simplesmente embora, porque ela bateu na porta, mas eu não abri para ela entrar. Então já tem um ponto aí. A escravidão do corpo aos teus planos. A escravidão do corpo aos planos que a mente não curada estabelece para salvar-se tem que fazer o corpo adoecer. Ele não está livre para ser o meio de ajudar em um plano que excede em muito a sua própria proteção e precisa dos seus serviços por pouco tempo. Nessa capacidade, a saúde é assegurada, pois tudo o que a mente emprega para isso funcionará perfeitamente com a força que lhe foi dada e não pode falhar. Ou seja, eu não estou no controle, eu estou simplesmente deixando as coisas acontecer e elas vão acontecer porque quem vai dar isso para nós? É Deus que vai dar essa sabedoria, essa direção. Então nesse caminho eu consigo ter mais paz, eu paro de sair do controle novamente, né? Eu entro no trilho para estar no flow, para estar preparado para receber essas bênçãos, essas dádivas. Então isso é muito importante a gente ter essa compreensão para que a gente possa, né, se libertar dessas crenças do passado e não dar tanta ênfase para o corpo, lembrando que o meu tempo físico, né, a validade dele aqui é limitada. Então é pó e água. Mais uma vez reforçando isso. Quem que fica para a eternidade, o antes e o depois? É o seu espírito, a sua mente, seus pensamentos. Talvez não seja fácil perceber que os planos iniciados por nós mesmos não passam de defesas e todos foram feitos para realizar esse propósito. São o meio pelo qual a mente assustada quer empreender a sua própria proteção ao custo da verdade, ou seja, pensamentos equivocados a todo custo, né, para nos proteger da verdade, ao custo da verdade. Então, às vezes, quando eu não olho para dentro de mim, eu não consigo me conectar com a verdade dentro de mim, eu começo sempre a atacar fora. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. E eu não posso ficar no ataque, senão fica atacando as pessoas o tempo todo. Fulano fez mal pra mim, eu quero que ele se arrombe, se foda. Fulano falou mal de mim, nossa, que a língua dele cai. Então a gente começa a atacar. Lembrando, se eu ataco, eu sou atacado. Se eu quero estar no controle, se eu não perdoo, se eu não abro mão dessas coisas, eu não consigo ouvir essas dádivas, o que Deus tem pra falar pra mim. Então eu fico naquela dor, no sofrimento, volto mais uma vez pro mundo de ilusão. Então eu começo a ocultar, né, o custo da verdade, eu começo a ocultar essas coisas. Isso não é difícil de reconhecer em algumas das formas que tomam o auto-engano, em que a negação da realidade é bem óbvia. No entanto, fazer planos não é frequentemente reconhecido como uma defesa. O que é isso? Às vezes Deus respeita os nossos desejos, os nossos planos. Só que é aquilo que eu falei, né? Eles não são reconhecidos como não é frequentemente reconhecido como uma defesa. Por quê? Ele só não vai ser reconhecido como uma defesa quando eu estou no flow, no momento presente. Eu não fico no controle de como vai acontecer, onde vai acontecer, como vai acontecer, com quem vai acontecer. Porque eu me dou a questão de ser usado como instrumento na mão de Deus. Então essa é um dos grandes princípios para a gente entender isso com mais clareza ainda. A mente engajada em fazer planos para si mesma está ocupada em estabelecer um controle sobre acontecimentos futuros. Onde que eu sofro lá com ansiedade, sofro lá no futuro.
por algo que nem aconteceu. Ela não pensa que as suas necessidades serão providas, a menos que faça suas próprias provisões. O tempo vem a ser uma ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado e pela experiência obtida em eventos passados e em crenças anteriores. Ela não vê o presente, pois repousa sobre a ideia de que o passado ensinou o suficiente para deixá-la dirigir o seu curso futuro. Um exemplo disso muito claro, né? Eu gosto de comer um bolo de chocolate de uma determinada doceria. Aí eu vou para outra doceria experimentar um bolo de chocolate. Só que eu tenho aquela experiência do passado, que é uma experiência positiva, e às vezes eu tento fazer. Aí a hora que eu vou comer o bolo, eu já começo logo de cara a fazer um comparativo. Ah, mas não mesmo da doceria fulano, da doceria tal. E olha o grande erro que tá nisso, porque se a gente está linkado, preso no passado, com essas experiências, com essas crenças, do que nós aprendemos lá, eu não me abro para uma nova experiência, para um novo momento. Então eu fico comparando tudo que eu fiz no passado. Pô, como que eu cheguei naquela experiência daquela doceria, daquele bolo? Como que você entrou? E às vezes eu entender isso é libertador, porque eu não vou ficar preso às coisas físicas, eu vou estar no momento presente e vou curtir a experiência, porque às vezes eu posso ter uma experiência muito melhor que aquela. Quando eu estou no presente, porque os milagres acontecem no agora, no momento presente. Não é no passado e nem no futuro. Então eu quero controlar a minha experiência também. Eu quero controlar como que é o prazer que eu vou ter de comer aquele bolo para o meu corpo físico. Aí eu não entendo esse ponto, né, de querer ficar fazendo plano para o futuro. Então a gente pensa que as nossas necessidades não serão providas. Aí a gente fica na dor, no sofrimento, na mágoa, aí a gente volta para onde? Pro ataque. Aí a gente começa a atacar de novo. Aí se volta todas aquelas perguntas. Nossa, mas por que a minha vida não prospera? Por que eu não tenho um relacionamento bom? Por que eu não saio dessa merda? Por que eu tô fudido? Porque você se coloca na posição de estar como uma pessoa cheia de desgraça, de infortúnio na sua vida, porque você se colocou nessa posição. Não foi Deus que te colocou, porque Deus te criou na impecabilidade. Deus te criou na sua grandeza, na sua magnitude. Então você que se limita automaticamente nesse auto-engano, querendo fazer defesa de quê? De quem tá te atacando? Tô me defendendo do quê? Se eu defendo, eu sou atacado. Quem tá me atacando? Como? Por quê? Pra onde que vai? Então isso é ter essa compreensão. Então, gente, esquece, né? Esquece o passado. Passado resolve o que tá lá. Deu o exemplo do espinho. Tira uma farpinha da mão. Para de querer criar mecanismos de defesa. Para às vezes, por exemplo, a farpa entrou na minha mão. Fico querendo criar 1 milhão de mecanismos de defesa para ninguém encostar na minha mão, para mim não sentir dor. Sendo que o problema é tirar a farpa. Vai doer na hora? Vai. Vou levar um tempo para cicatrizar isso aqui, para curar? Vai. Só que depois cura. E eu gastei muito menos energia do que ficar criando mecanismos para alimentar para me defender dessa dor, dessa farpa que estava na minha mão. E a gente faz isso demais, de forma inconsciente. Mas quando a gente vem nessa ferramenta, né, hoje já são 135 dias. Então a gente está exercitando isso todo o santo dia desde o começo do ano. Então nossa compreensão vem expandindo o nosso nível de compreensão. Então nossa cabeça só vai explodindo com essas coisas que a gente vai aprendendo. E é o que eu falo. Você tem que estar muito aberto para estudar essa ferramenta aqui, um curso de milagres, porque ela te quebra muito suas crenças, né? Ela te remói, né? Te destrói, assim, te joga no moedor. Isso é triturado para entender para ter esses novos entendimentos da realidade, da verdade. Mas essa verdade, tá, gente? Isso aqui é só um guia. A verdade, ela tá dentro de você, ela tá dentro de mim. A verdade é individual de cada um de nós e é uma jornada de descoberta individual de cada um de nós. A mente que planeja está, assim, recusando-se a permitir a mudança. Olha o que eu falei da experiência do bolo. Você não se permite a novas experiências. Aquilo que aprendeu antes vem ser a base para suas metas futuras. A sua experiência passada dirige a sua escolha de que irá acontecer, do que irá acontecer. E não vê que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir o futuro, que não é como o passado sem a continuidade de qualquer uma das velhas ideias e crenças doentias. A antecipação não desempenha nenhum papel, pois a confiança presente dirige o caminho. É o flow mais uma vez, está no momento presente.
Defesas são planos que empreendes contra a verdade. O seu objetivo é o de selecionar o que aprovas e de ignorar o que consideras incompatível com as tuas crenças a respeito da tua realidade. Mas o que fica e de fato sem significado, pois a tua realidade é uma ameaça que as tuas defesas querem atacar, obscurecer, fragmentar e crucificar. É o lance de estar punindo. Se a coisa não acontece como eu planejei, eu estou me punindo, porque eu ignoro a verdade, eu obscureço a verdade que tem dentro de mim. Então eu começo a ficar nessa crise existencial. O que deixarias de aceitar se apenas soubesses que tudo o que acontece, todos os eventos passados, presentes e por vir, são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o teu bem, ou seja, todos os planos perfeitos que Deus fez para nós. Talvez tenhas entendido o seu plano de forma equivocada, pois ele nunca te ofereceria dor, mas as tuas defesas não te deixaram ver a sua bênção amorosa brilhando em cada passo que jamais deste. Enquanto fazias planos para a morte, ele te conduzia gentilmente para a vida eterna. Onde que é a vida eterna? É no nosso espírito, na nossa alma, porque o nosso corpo é limitado, água e pó. Então, se eu fico o plano de Deus não tem dor, certo? Pois ele nunca te ofereceria dor. Deus vai dar. Você quer que um filho seu, se você é mãe, se você é pai, você quer o seu irmão, sua mãe, a sua própria mãe, né? Se você não tem filhos, você queria que sua mãe, as pessoas que você ama sentissem dor? Deus, como nosso pai, como nosso criador, você acha que ele quer que a gente sinta dor? Que a gente fique ferrado? A tua atual confiança nele é a defesa que promete um futuro imperturbado, sem nenhum traço de pesar e com alegria que cresce constantemente. Enquanto essa vida vem a ser um instante santo estabelecido no tempo, mais ocupado apenas com a imortalidade, não deixa que outras defesas senão a tua atual confiança dirige o futuro. E esta vida vem a ser um encontro significativo com a verdade, que só as tuas defesas poderiam querer ocultar. Ou seja, sempre que vem a verdade, o ego ele sempre tenta combater, então ele vai querer obscurecer sua visão e vai levantar a poeira do passado, que é as crenças que você tem, sobre as coisas que você já viveu, suas experiências, sobre sua vida. Então você vai ficar nessa pilha constantemente. Sem defesas, tu vens a ser a luz que o céu com gratidão reconhece como a sua própria luz. Ela te conduzirá pelos caminhos designados para a tua felicidade de acordo com o antigo plano que começou com o início dos tempos. Os teus seguidores se unirão às suas luzes, a tua, e ela aumentará até que o mundo seja iluminado com alegria. E os nossos irmãos, com contentamento, deixarão de lado as suas incômodas defesas, que em nada lhes foram úteis e só poderiam aterrorizar. O que ele está falando aqui para nós? Pô, se a gente se torna luz, a gente vai juntando com outras pessoas que estão no mesmo caminho e a gente vai cada vez mais trazendo essa energia, essa luminosidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, onde que a gente fala de não guardar mágoa, de não ficar sofrendo, de não ficar julgando? Então, eu tenho que estar liberando de fato o perdão, tenho que estar me conectando com essa energia, com essa força maior, para a gente ser essa luz no caminho, né, conectar na nossa fonte de criação, de força, de energia. É Deus que nos deu essa semente, ela está o tempo todo com a gente. Então eu não posso ficar, né, nessa ilusão. Os nossos irmãos com contentamento deixarão de lado as suas incômodas defesas, os muros que nós criamos contra nós mesmos, contra ataques que são ilusões, que não fazem o menor sentido. Então esses ataques aqui para mim, gente, não faz sentido algum. Então se eu tô atacando, tem alguma coisa errada, então tem que parar para olhar isso. Vamos antecipar esse momento hoje com confiança presente, pois isso faz parte do que foi planejado para nós. Estaremos certos de que tudo o que precisamos nos é dado para nossa realização no dia de hoje. Não vamos planejar como será feito, mas reconhecemos que o fato de nos despojarmos de todas as defesas é tudo o que preciso para que a verdade desponte com certeza sobre as nossas mentes. Durante 15 minutos, 2 vezes hoje, vamos descansar de planejamento sem sentido e de todo o pensamento que impede a verdade de penetrar em nossas mentes. Hoje vamos receber ao invés de planejar, para que possamos dar ao invés de organizar. E algo nos é dado verdadeiramente ao dizermos: se eu me defendo, sou atacado. Mas despojando-me de todas as defesas, serei forte. E aprenderei que as minhas defesas escondem. Repetindo,
Se eu me defendo, sou atacado, mas despojando-me de todas as defesas, serei forte e aprenderei o que as minhas defesas escondem. Olha só, às vezes a gente cria barreiras impenetráveis para as pessoas não acessarem nós. Eu falo porque eu sou muito assim, quem não me conhece tanto, fala, pô, o Flávio é um cara muito seco, muito na dele. Porque por muitos anos, de fato, eu criei essa barreira e eu percebo isso hoje com mais clareza. Eu sempre fui uma pessoa difícil de acessar. Quando eu gosto de alguém, eu gosto e independente das situações, eu sempre libero muito amor, muito perdão. Tem hora que, claro, né, eu fico puto acontece uma situação, alguma coisa ruim, eu vou lá e falo o que tem que falar, expresso. Só que, sabe, eu não guardo essa mágoa no meu coração, porque não é uma coisa que eu fiz. Eu não vou ficar me punindo, aí entra o lance da empatia. Eu sinto a dor do outro, mas eu não vou ficar me punindo, porque aquele caminho é uma jornada dele, daquela pessoa, de se descobrir daquela situação que ela fez. E eu paro, né, quando eu venho para isso aqui, eu aprendo que as minhas defesas escondem, aí eu começo a ser forte quando eu baixo as minhas defesas, porque tudo que essas coisas que vêm de fora já não fazem mais sentido, elas não me atacam, elas não mexem comigo, porque eu não permito que assim o seja, porque eu confio nessa energia maior, nessa presença que Deus emana para nós. Então eu vou ficando mais tranquilo. Até comentei com vocês o caso, né, daquele negócio do dinheiro emprestado, né, que o pessoal aqui do grupo de técnico pediu. E o cara chegou lá e falou assim, não é pelo dinheiro, é pelo desaforo. Olha o ego mais uma vez. Pô, desaforo, o que é desaforo para você? Olha, mais um muro, mais uma barreira que você criou, mais uma crença estabelecida. Cara, enterra isso aí, põe sua vida pra andar. Não fica querendo carregar a mágoa, não. Mágoa é um fardo pesado que você vai carregar de crença, de dor e de experiências que você teve para se punir. Nada mais do que isso. Se houver planos a serem feitos, eles te serão comunicados. Ouve, pare e ouve o que Deus tem para falar para você. Talvez não sejam os planos que pensavas serem necessários, ou as respostas para os problemas que pensavas estar enfrentando, mas são respostas para um outro tipo de pergunta que permanece sem resposta e precisa ser respondida até que a resposta enfim venha a ti. Às vezes, o certo, o errado, pode ser a resposta certa para mim. Mas como que eu vou entender isso? Mas como, Flávio? Mas como que eu vou entender isso? Quando eu paro para silenciar e eu olho a situação sem julgamento, sem dor, sem sofrimento. Pô, mas por que isso aconteceu comigo? Não é possível, isso não era para acontecer e tal. E às vezes vem uma situação difícil para te ensinar algo, para você passar para o próximo nível, para você achar uma solução. E isso, quando você está conectado nessa energia maior, você não cria defesa, tá? Você não cria mecanismos de defesa, você não gasta energia tentando se defender do problema. Você resolve, porque você está em paz, porque você confia. Então, isso aí já é a resposta, né? Espera que a resposta venha até você. Pode não ser a resposta que você precisa agora, mas confia. Você tem que confiar, você tem que acreditar nisso. Todas as tuas defesas têm sido como objetivo não receber o que receberás hoje. E na luz e na alegria da simples confiança, não poderás deixar de perguntar a ti mesmo por que razão jamais chegaste a pensar que precisava ser defendidos da liberação. O céu nada te pede. É o inferno que faz exigências extravagantes de sacrifício. Tu não estás desistindo de nada nesses momentos de hoje, quando te apresentas em defesa ao teu Criador, tal como realmente és. Ou seja, você chegar sereno no pé de Deus, chegar do jeito que você veio aqui, nu, né, despido de tudo, de vaidade, de ego, de prepotência, de ataque, de defesa. Você se coloca humildemente na presença de Deus para ser usado como instrumento. E Deus valoriza, né, dá essa dádiva para os humildes, para aqueles que se entregam verdadeiramente dentro de ti, se colocam em defesa diante do seu Criador. Qual pai que não vai abraçar o filho quando está indefeso, quando está com medo? Então isso, né, que eu falo para vocês, que tá o poder aí de você estar entregue. E é muito difícil de fazer essa entrega, é muito desafiador. Porque você tem que quebrar muita crença para trás, você tem que sair fazendo um limpo para você ver a coisa fluir. Ele lembrou-se de ti, hoje nos lembraremos dele, pois este é o momento da Páscoa na tua salvação. O
que é o momento da Páscoa? É o momento da sua salvação, né? É o momento da sua ressurreição, que somos nós, filhos de Deus. Então a gente tem esse momento para nós hoje, para a gente refletir, para a gente renascer, né, desse pensamento enganoso, para a gente vir para essa conexão, para se conectar de forma mais profunda e intensa com o que Deus tem para nos abençoar, com essa dádiva que Deus tem nos dado. Então ele traz isso aqui, né, fazendo essa simbologia. E tu erguerás novamente. Vamos lá, eu vou ler aqui de novo. Ó. Ele lembrou-se de ti. Hoje nos lembraremos dele, pois é o momento da Páscoa na tua salvação. E tu te erguerás novamente do que parecia ser morte e desesperança. Agora a luz da esperança renasce em ti, pois agora vens sem defesas para aprender o papel que te compete no plano de Deus. Que pequenos planos ou crenças mágicas ainda podem ter valor quanto recebeste a tua função da voz do próprio Deus. Caraca! Ó a mente, ó, explodindo. É o seu momento de Páscoa agora. O que é a Páscoa? A Páscoa foi quanto o renascimento de Jesus. Talvez não é o momento da gente renascer, de ser a nossa Páscoa, da gente estar em paz e dar valor realmente àquilo que é a nossa essência, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, e ouvir o que o próprio Deus tem para falar para nós, em vez da gente ficar num mundo de dor, de sofrimento, de mundo de ilusões do que a gente vê com os nossos olhos físicos. É poderoso demais você ter compreensão disso aqui. É outro nível. Já subimos mais um degrau aqui nessa escada, meus leões e minhas leoas. Tenta não moldar esse dia como acredita ser mais benéfico para ti, pois não podes conceber toda a felicidade que vem a ti sem o teu planejamento. Aprende hoje, e o mundo inteiro dará esse passo gigantesco que celebrará a tua Páscoa contigo, ou seja, a tua salvação. Ao longo do dia, à medida que pequenas coisas tolas surgirem para erguer a tua defensividade e para te tentar a te engajares em tecer planos, lembra-te de que este é um dia especial para o aprendizado e reconhece isso com o seguinte: essa é a minha Páscoa, quero mantê-la santa. Não me defenderei porque o Filho de Deus, que somos nós, não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Você não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Vou repetir de novo. Essa é a minha Páscoa, quero mantê-la santa. Não me defenderei porque o Filho de Deus não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Fim da leitura do livro de Exercícios. Que isso, meus leões e minhas leões? Que pancada, hein? Ó, pô, toma esse peteleco no pé dos ouvidos aí, esse tapa digital. Vou dizer pra vocês. Tem lições que são muito desafiadoras. Essa mesma é uma lição que mexe muito com a gente. Você pode até por um momento passar um breve lapso na sua cabeça. Mas eu não sou merecedor, Flávio, dessa salvação. Eu não posso trazer essa Páscoa pra mim. Eu quero me colocar no lugar de Jesus. Meu amigo, se Deus falou que você é a imagem e semelhança do Criador, o que você é de diferente? O que você é diferente? O nosso mestre veio aqui para ensinar, ele falou que todos nós podemos realizar grandes coisas. O que difere? Por que eu tenho que... Essa praga de me colocar abaixo, de me colocar incapaz de fazer as coisas, de ser quem eu realmente sou? Até quando eu vou ficar me diminuindo? Até quando eu vou ficar me vitimizando, me colocando como inferior? Como uma desgraça, minha vida é uma desgraça, reclama de tudo, você já acorda, puta merda, eu tenho que trabalhar, minha vida é um saco, eu não gosto da minha esposa, meus meninos estão chorando, me enchendo o saco, eu tenho conta pra pagar, é isso, é aquilo, você começa a olhar só problema, você não consegue se colocar à disposição, você começa a fazer planos, aí as coisas não dão certo, você vai se frustrando mais ainda, mas você nunca para pra se colocar à disposição de se entregar, de se conhecer a você mesmo, de se entregar, de chegar humildemente aos pés do Criador. Porque você não se coloca na posição de merecedor. Você não se coloca como filho de Deus. Porque você vive num mundo de crenças, de ilusões, que você é um pecador, que você é um fudido, que você é um ferrado. Sendo que nós não somos nada disso. Deus nunca despejou uma gotinha de dor para nenhum dos seus filhos. Nós que somos idiotas, tapados, bobos, crescemos com isso. Mas agora a gente está aprendendo. A gente tem essa ferramenta aqui pra gente treinar isso todo dia. E a gente vai treinar isso aqui, eu torço, né? Para que tanto eu quanto você treine isso aqui todo dia.
até o final da nossa vida, né? Que até chegar no último suspiro lá a gente tem algo para aprender. É isso, meus leões e minhas leoas, que essa lição hoje você possa receber esse chamado, essa voz de Deus aí falando com você, que seja seu momento de ressurreição para você seguir adiante com paz, com tranquilidade e abaixar todas as defesas que tem na sua vida. Para de atacar. Se eu me defendo, eu estou sendo atacado. Ao contrário, também pode colocar o mesmo, tá? Pode inverter que se eu ataco também eu tô defendendo de alguma coisa. Então, eu tenho que me sintonizar para quê? Para estar na paz, na felicidade perfeita. Se você gostou desse conteúdo, primeiramente quero pedir sua ajuda aí, mete o dedão no like aí. Se fizer mais sentido ainda, aproveita esse momento, clica aqui em compartilhar. Compartilha com 3 amigos, aquelas pessoas mais próximas que você gosta, que vai gostar desse tipo de conteúdo, que vai ser muito útil, né? De muita evolução. Eu compartilho aqui a primeira vez fazendo um curso em milagres com vocês e eu posso dizer, ferramenta top das galáxias. Mas tem que estar preparado. Não acha que isso aqui é melzinho não, que não é melzinho não. Tudo que é benéfico, que é para trazer paz, para te trazer tranquilidade, é desafiador. Tá? Então, observa isso, se conecta nesse movimento aí, que eu tenho certeza que a gente vai evoluir demais junto aí. Se fizer mais sentido ainda, né? Deixa seu comentário aí pra nós. Vamos trocando essa ideia que eu tenho aprendido muito nos comentários com vocês. Eu vou lendo ali, eu e a Luciana, a gente vai respondendo, a gente vai interagindo. E é isso, né? A gente espera que essa paz possa chegar a todos vocês aí. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão, universo. Obrigado por esse dia de hoje. Gratidão pelo seu tempo. E tamo junto até depois do fim.